Boa noite a todos. Ei, que tão alegre, eu acho que ganharam o bis pelo jeito. Vamos nos concentrando, vamos nos colocando em oração. Esse é um momento nosso muito especial. Esse é o momento em que a igreja do Senhor, o corpo se reúne para adorá-lo. Quando você chegou aqui, ele já estava aqui. O culto é para o nosso Senhor. Viemos aqui prestar um culto ao nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a palavra dele então em 1 Crônicas capítulo 29. Quem não ganhou o bis pode sair lá fora e voltar, que ainda dá tempo. Já comeu? Então tá bom. 1 Crônicas capítulo 29. Vamos ler a palavra do Senhor, a oração de Davi. Oração que Davi fez na presença do corpo de Cristo, na presença da assembleia que estava reunida para festejar com alegria, né? Entramos aqui dançando hoje com alegria porque viemos prestar um culto ao nosso Deus, né, irmãos? Quem achou aí 1 Crônicas capítulo 29, versículo 10. Amém? Davi fala assim então: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, dá-nos graças e louvaremos o teu glorioso nome. Amém, irmãos? Davi conclama o povo com alegria no coração. Ele fala a todos que teu é o reino, a ele pertencem todas as coisas. Davi expressa louvor mediante a graça derramada. Aqui nesse capítulo é incrível porque o Senhor proveu todas as coisas para a construção do templo. Aqui Davi chama o povo, a liderança, a se alegrar e exalta o nome do nosso Deus. Aqui também, versículos posteriores, Salomão é então ungido rei, a qual tem a responsabilidade de edificar o templo em Jerusalém. Mas hoje sabemos que a graça derramada sobre nós, através de Cristo Jesus, somos esse templo também, através do qual o Espírito Santo habita em nós. E que isso deve nos alegrar então, irmãos. Isso deve ser motivo de alegria no nosso coração. Sabermos que esse Deus que está acima de tudo, decidiu habitar em nós. Que alegria! Nós deveríamos entrar dançando e cantando aqui, com alegria, porque Deus está acima de todas as coisas. A Ele pertence a majestade, o esplendor e a glória está nele. Que alegria, meus irmãos. Quem ganhou o bis, amém. Quem não ganhou, pode voltar lá e pegar o bis também, dançando. Amém. Mas nós devemos chegar com alegria na casa de Deus. Aqui o povo estava reunido com alegria. A liderança, todos entenderam quem era, mediante de quem eles estavam, o nosso Deus. Que nós possamos, irmãos, verdadeiramente nos alegrar, porque quando chegamos aqui, Ele já estava, Ele preparou tudo. Nós viemos responder esse chamado, nós viemos nos alegrar com Ele, por tudo que Ele fez e por que Ele ainda fará em nossas vidas. Amém?
Amém. Então vamos orar, nos colocar diante do Senhor. Pai, nós entregamos, Pai, esse culto a Ti. O Senhor é digno, o Senhor recebe toda a honra e toda a glória do nosso coração, para que possamos, ó Deus, ser moldados através da Tua palavra, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Pai, aqui conduzir cada coração, cada um que está, Senhor, precisando, Pai, louvando ao Senhor, que o Senhor esteja realmente, verdadeiramente, ó Pai, conduzindo. É Teu, Pai. Nos usa como servos, ó Pai, na Tua obra, que nós possamos, ó Deus, amar a Ti, exaltar a esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Nós reconhecemos o quanto pequenos somos, o quanto falhos somos, Senhor. Então, diante desse Deus grande, é que nós clamamos a Tua presença, nos ensina, nos capacita, nos exorta, nos ama, Senhor, com a Tua graça, Senhor, com a Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Ainda temos um recadinho aqui para os homens, tá? Vamos passar aqui um vídeo e eu vou explicar e dar instruções um pouco mais desse nosso encontro dos homens. Prestem atenção. Então, meu recadinho agora vai para as mulheres, né? Depois que os nossos maridos, os nossos irmãos, as que não têm aqui maridos, irem, que vai ser antes, e voltarem cheios do Espírito, mais ainda, fortalecidos, avivados, será a nossa vez. Então, o encontro das mulheres, né, também regional da Ilha Norte, é 18, 19 e 20 de agosto. Já foi falado, já foi comentado no nosso grupo que nós temos das mulheres. Algumas irmãs estão meio em dúvida se vão ou não vão. Nós sabemos que é 2 dias e 2 dias é difícil, a gente sabe, para nós mulheres que têm afazeres, filhos pequenos, enfim. Mas eu creio, irmãs, que a gente dando essa forcinha, fazendo essa forcinha, é uma força que vale a pena. Vale a pena. Muitas irmãs aqui eu sei que são acostumadas, já foram. Tem umas que não perdem nunca, né, Mara? A Mara, seja onde for, né, Mara? A Mara tá lá. E eu queria, assim, só dizer para vocês que eu acho que o último que nós fomos, que foi em Catuípe, foi esse ano ou foi ano passado que nós fomos em Catuípe? Foi ano passado, né? Nós fomos, era de um dia só. Nós fomos aqui com a nossa igreja numa lotação cheia, foi bênção, né? Eu creio que para as irmãs todas que estavam lá foi uma bênção. E esse encontro aqui, para quem nunca foi, eu queria dar assim um pequeno testemunho bem rapidinho, que eu tive meu primeiro encontro, realmente uma conversão assim, onde Deus falou muito comigo, foi num encontro desse. E é bênção, irmãs. Tem momentos que a gente faz, como a gente posa, né? São 2 noites de pouso. Nós fizemos vigília à noite. Eu creio que não só comigo, mas com as outras irmãs também, assim, é um momento de quebrantamento, onde a gente está em comunhão com outras irmãs.
Então eu queria assim pedir, né, para as irmãs estarem pensando com carinho, né, colocando em oração. Eu sei que muitas já estão aqui, não deram ainda o nome porque não decidiram ainda alguma coisa ou outra, mas a gente precisa decidir porque a responsável por lá precisa dos nomes, tá? É número limitado, é um evento onde tem muitas mulheres e o espaço é grande, mas não comporta muitas. Então, assim, ela precisa da confirmação da inscrição. Por enquanto, só teve uma irmã que realmente a inscrição é válida, porque pagou. Tá? Então, eu queria que a Mertiele colocasse ali dos valores, Mertiele, para as irmãs relembrarem, que o valor, ele poderia ter sido parcelado. Desde quando a primeira vez que foi colocado no grupo, poderia ter parcelado. Né? Agora, já estamos em julho, o que a gente pode fazer é, no máximo, em 2 vezes. Né, pagar um pouco agora e o restante no mais próximo ao dia. Até o dia tem que estar pago por esse valor, que aí o valor total ali é 256. Tá? 250 seria a vista lá no início. Tá? Então, assim, se alguma irmã ainda não se decidiu, né, está pensando ou tem alguma dúvida ainda, entre em contato, né, comigo ou com a Ana, mas eu fiquei mais responsável, como a Ana não vai, de organizar isso. Nós vamos em carros, tem irmãs que já se prontificaram com seus carros, então umas vão na sexta, outras vão no sábado. Então esteja entrando em contato com a gente, para a gente estar também orando junto, né, para ver o que está faltando para a gente poder estar lá também, tá, irmãs? Vai ser bênção. Amém. Vamos cantar ao Senhor com alegria, com entusiasmo, com encorajamento. É o povo dele reunido aqui. Você é povo de Deus? Amém? É o teu povo aqui presente. Todos com nossa voz. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, em todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Em todas as coisas tu és o
A Ti, somente a Ti, Pai, levantar nossas mãos e cantar desse amor, cantar dessa graça, cantar desse Cristo, como diz em Hebreus 13, no verso 8, esse Cristo que é sempre, para sempre, hoje, ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ah, que alegria cantar esse nosso Senhor. Corre para o mar, teu rio de amor fluir, eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Cansarei, me faz louvar-te, cantarei teu amor para sempre. Outro recado importante que eu quero dar, que na verdade já faz o quê? Uns 3 domingos que eu deveria ter falado sobre isso, mas eu sempre esqueço, mas hoje eu não vou esquecer, que é sobre as redes sociais da igreja. Aqueles que são um pouco mais ativos aí nas redes sociais já perceberam que a gente está movimentando um pouco mais. Não quero me deter muito nisso, mas por que é importante falar sobre isso? Porque vocês perceberam que a Fran, essa moça ali, ela está andando, perambulando aqui por dentro da igreja, né? E ela está tirando foto, a Vivian também está ajudando ela. A gente está brincando, né? A Fran recém começou aqui e já está chamando uma estagiária, né? Chamando uma estagiária. Mas o objetivo da gente tirar foto e fazer vídeos dos momentos do culto não é visando assim, a gente quer mostrar, tá? Então assim, a ideia é a gente registrar momentos do culto para postar isso, mas não como uma forma de exibição, mas como uma forma daquelas pessoas que não conhecem a igreja enxergarem o que acontece aqui dentro da igreja, enxergarem os momentos do culto.
Se você entrar lá nas nossas redes sociais, você vai perceber que tem algumas fotos, vídeos, tem foto da entrada, do momento do louvor, da hora da pregação, dos irmãos se cumprimentando. Algum tempo atrás a Fran colocou lá no grupo: irmão, se alguém não se sente à vontade em ser fotografado ou não quer que a sua foto seja postada, por favor, você pode falar com a Fran, pode falar comigo também, que a gente não vai postar, tá? Agora, se você quer, tipo assim, ó, não, eu gostaria de ter uma foto minha e da minha família na igreja, então você pode procurar a Fran e dizer assim: tira uma foto nossa aqui, ó, aqui na frente, aqui, ó, na nossa igreja, que a gente quer postar essa foto. A Fran vai tirar essa foto para você, e depois ela vai postar lá no grupo, vai mandar para você, se você quer uma foto assim, você pode, tá? Agora, isso é um bom jeito também da gente vigiar o nosso coração, né? Que às vezes, aqui não, né? Na nossa igreja não, mas em alguns lugares, quando as pessoas percebem que estão sendo vistas, aí parece que a pessoa vira crente de verdade, né? Aí levanta a mão, aí fecha o olho, aí ora, né? Mas irmãos, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que tentarmos fazer como igreja, nós sempre corremos o risco de o nosso coração cair em vaidade. Tudo. Com foto, com vídeo, sem foto, sem vídeo, não é essa a questão. Eu só quero dizer e explicar aos irmãos e pedir que vocês enxerguem com bons olhos isso. Porque assim, talvez você que pensa assim, ó, não, isso não é importante, é porque provavelmente você não tem rede social, ou você não está por dentro daquilo que hoje, pelo menos a maioria dos jovens estão envolvidos. Hoje na nossa igreja existe uma lacuna. Nós temos bebês, nós temos crianças, nós temos 5 adolescentes, e de 12 anos pula para mais de 25 grupos assim. Então tem assim alguns isolados, né, que estão chegando, preenchendo aos poucos esse intervalo. Mas a gente postar as fotos e estar ativo nas redes sociais é um meio de a gente alcançar também essas pessoas, porque eles, se gostarem do que estão vendo, virão aqui e vão ouvir o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho para eles. Não é a foto, o vídeo, uma coisa bem feita que vai ganhar o coração da pessoa, mas são coisas assim que trazem interesse para uma pessoa. Então, fique bem à vontade, se você quiser conversar mais a respeito disso, tirar alguma dúvida, você pode me procurar, pode procurar a Fran, ela é bem tranquila também, é gente boa, né? Então a gente pode seguir conversando sobre isso, tá bom? Dito isso, eu quero avançar para aquilo que realmente importa, porque tudo isso que eu falei até aqui é secundário. Você pode se programar para ir no banheiro antes de vir para cá, e depois que você chega em casa, você vai no banheiro de novo. Você consegue aguentar 2 horas? Você consegue aguentar isso? Você consegue ignorar uma câmera que está tirando foto das pessoas em geral? Ninguém aqui está caçando você para tirar uma foto de você. Você não é tão bonito assim. Não se distraia tanto, não ache que é tudo sobre você. Sabe, todas essas coisas são secundárias. Nós vamos falar agora sobre aquilo que é mais importante, sobre aquilo que nós devemos gravar em nossos corações, guardar em nossas almas. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. 1 João, é bem lá no finalzinho da Bíblia. Se você abriu o fim da sua Bíblia, você achou o Apocalipse, volta um pouquinho. Vai ter 3 João, 2 João e 1 João. 1 João, por enquanto isso. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de sermões, uma das 3 séries que são as séries que formam o tripé da nossa identidade como igreja. A primeira série foi sobre amar a Deus, agora está aqui, sobre amar a Deus. Nós dedicamos 17 semanas, 17 domingos, conversando, orando, aprendendo sobre os atributos de Deus. Depois disso, tivemos um intervalo, tivemos uma pequena série no mês de junho, mas hoje
nós daremos início então à segunda série sobre a nossa identidade. A nossa razão de existir, irmãos, é o que está sendo projetado todo domingo aqui, que o reino avance. Mas aí vem a pergunta: como nós vamos fazer isso? Como faremos isso? A resposta está ali: amando a Deus, amando ao próximo e alcançando o mundo. Isso é tão importante para nós. Nós não queremos que isso seja apenas algo projetado na nossa parede, nós não queremos que isso seja apenas algo impresso em nossas camisetas ou gravado em nossas cuias. O que nós queremos é que isso esteja gravado em nosso coração e que realmente todas as pessoas que entrarem dentro da nossa igreja entendam e testemunhem que nós estamos comprometidos com isso. É por isso que a partir de hoje nós gastaremos alguns domingos falando sobre esse tema, que é um tema vital para a vida da igreja. É um tema vital para a vida do ser humano. E eu não estou dando um peso a esse assunto que ele não tem. O próprio Jesus ensinou e explicou a respeito disso. Se você quiser abrir o texto, mas mantenha 1 João marcado aí. Mas o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e versículo 31, então o Senhor Jesus diz assim, quando questionado qual era o maior mandamento, no que poderia ser resumido então toda a lei, toda a vida cristã. Jesus responde assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. O que isso significa? Significa amar a Ele com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e também com toda a sua força. Ou seja, amar a Deus com tudo aquilo que você é. E por lógica, amar a Deus com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você produz, com tudo aquilo que você um dia deseja conquistar, enfim, amar a Deus de uma forma completa. O versículo 31 diz assim: o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O grande mandamento, como é conhecido esses dois textos, nós encontramos ele mais ou menos dessa forma específica. Nós encontramos ele em Mateus, encontramos ele em Marcos e também vamos encontrar em Lucas, e de uma forma diferente, mas ainda assim o princípio lá, nós encontraremos também em João. A questão, irmãos, é quando Jesus é questionado sobre o que é a vida com Deus, ele diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí está feito. Então nós não estamos dando importância para algo que não tem importância. Na verdade, nós estamos entrando numa busca para entender a real importância daquilo que já deveríamos estar tratando com a devida importância. Essa frase ficou cheia de importância, mas deu para ver que é importante o que a gente vai falar. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu quero encorajar você a estar aqui nos próximos domingos, a não desanimar, a não desistir. Mas eu quero encorajar você, mas também eu quero deixar você muito ciente. Essa série, ela vai machucar, gente. Ela vai tocar em feridas profundas do nosso coração. Mas como o próprio Deus nos ensina em Oséias capítulo 6, Ele é o Deus que fere, mas é o Deus que cura. É bem verdade que para a gente fazer uma cirurgia, a gente precisa sentir dor um pouco. Glória a Deus pela anestesia, né? Mas a gente precisa sentir dor, precisa ser ferido, para então ser curado. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo não tem a ver apenas com a necessidade do próximo. Então a gente não ama só o próximo porque ele precisa, simplesmente. Jesus, ele dá esse mandamento não só porque o próximo precisa, mas também ele dá esse mandamento porque através disso nós comunicamos a nossa própria natureza. Amar ao próximo não é só amar porque o outro precisa, é também sobre a natureza daquele que ama.
o seu próximo. Amar ao próximo, portanto, não pode ser visto como uma atitude realizada aleatoriamente. Não, quando der na telha eu amo. Não é isso que Jesus está ensinando. Amar ao próximo não pode ser feito apenas quando esse se encontra em necessidade, mas é algo que deve ser feito sempre e a todos ao nosso redor. Porque se a gente ficar se preocupando com o nosso julgamento, de que esse precisa ser amado, esse não precisa ser amado, nós iremos amar alguns e não iremos amar outros. Mas o amor ao próximo deve ser exercido a todos, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, a todas as pessoas que nos cercam. Além do mais, além de Jesus dizer que nós devemos amar as pessoas ao nosso redor e amar como a gente mesmo, Ele estabelece o padrão com que esse amor deve ser oferecido. Perceba, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Num texto específico sobre casamento, o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, vai falar que o homem, ele não vai fazer mal para o seu próprio corpo, da mesma forma ele não fará mal para a sua esposa. Ele fará o bem para ela e vice-versa. Porque ninguém faz mal para o seu próprio corpo, pelo menos alguém que está em sã consciência. Alguém que está dotado das suas capacidades mentais, psicológicas, ele não vai fazer mal para si mesmo. Mas amar o próximo como a si mesmo não é simplesmente a gente amar o outro porque a gente gosta da gente mesmo. É fato que nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Como você vai amar o seu próximo se você não se ama? Como você vai entregar para o seu próximo aquilo que você não tem? E se não temos, então não pode ser exigido de nós que a gente entregue isso. Ninguém pode exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem para oferecer. Então nós chegamos numa pergunta: de onde vem aquilo que nos é exigido? Porque aqui não é um simples mandamento, mas na verdade o texto vai nos ensinar, o próprio Jesus vai colocar esse mandamento como aquilo que resume todas as coisas, resume a vida com Deus. Deus nos exige isso, Ele espera isso de nós, que amemos o nosso próximo como a gente ama a si mesmo. Mas de onde vem esse amor que eu devo entregar? A resposta é uma só: Deus é amor. Você crê nisso? Deus é amor. A Bíblia nos ensina que Deus derramou o seu amor enchendo os nossos corações, transbordando dentro de nós. Sendo assim, amar ao próximo não é sobre obedecer uma ordem simplesmente. Não, eu vou amar o meu próximo porque Deus mandou. Não, eu vou amar o meu próximo porque Ele me encheu com o amor dEle e agora eu transbordo isso na vida do outro. Amar o meu próximo não é só sobre obedecer uma ordem. Amar o meu próximo é sobre revelar quem eu sou e quem é o meu Pai. A forma como eu amo revela quem é meu Pai. E se o meu Pai é um Pai de amor, é esse amor que eu devo oferecer. É claro, precisamos nos questionar então que tipo de amor nós estamos oferecendo. Hoje é apenas o início. É um primeiro passo de alguns passos. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Nós iremos meditar numa porção da Escritura, mas eu quero convidar você a orar
para que esse amor encha os nossos corações ao ponto de a gente transbordar e derramar isso sobre a vida das outras pessoas. Você quer isso? Se você quer isso, eu quero convidar, você não é obrigado a fazer, tá? Mas eu quero convidar você apenas de uma forma simbólica, você estender o braço aí sobre a pessoa que está do seu lado, abraçar ela, ou pegar na mão dela, porque é essa oração que nós iremos fazer. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer pelo privilégio que é nos reunirmos como igreja. Obrigado pelo amor que o Senhor derramou sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o teu amor, o teu puro e verdadeiro amor, encha os nossos corações. Nós não queremos apenas, ó Deus, ser cheios para olhar para o espelho e se enxergar como alguém que está satisfeito em si mesmo. Nós queremos ser cheios para transbordar, para derramar o amor que o Senhor derramou sobre nós, sobre a vida das outras pessoas, a começar sobre essas pessoas que estão aqui hoje. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor constranja o coração dos meus irmãos e que o Senhor leve eles a atentar para essa pessoa que eles estão abraçados. Se tem alguém que não está abraçado com ninguém, Senhor, mostra para ele que o Senhor nos chamou para viver uma vida em comunidade, juntos, amando uns aos outros e assim revelando quem Tu é. Fala conosco essa noite, ministra em nossos corações, transforma as nossas convicções e que possamos sair daqui cheios do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou fazer aqui uma declaração que é quase universal. Comer é bom. Certo? Você concorda com isso? Que comer é bom? Amém. Né? Agora, nós afirmarmos que toda comida é boa, é correto? Depende de quem está falando, né? Também depende da fome, muito bem. O pessoal mais das antigas, né, que vê os mais novos falando, eu não como isso, já diz assim, é porque tu nunca passou fome, né? Na minha época, era pão com banha. Quem aí já ouviu a história do pão com banha, né? Na minha época era só o pão com banha. Comer é bom, é claro, mas nem toda comida é boa. Tem comidas que fazem mal para a nossa saúde, e infelizmente é dessas que a gente mais gosta, né? Tem comidas que fazem mal para a nossa saúde, tem comidas que simplesmente o nosso paladar não se agrada. Tem comidas que a gente tem uma relação psicológica com elas, né? Nunca comeu, mas jura que não gosta. Tem comidas que nem tem gosto, mas você não gosta. Quero dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, eu detesto ervilha. Isso não é um desafio, irmão. Não venha me dizer assim, não, mas é que tu nunca comeu a ervilha do jeito que eu fiz. Eu não quero comer a tua ervilha. Eu não gosto de ervilha. E não é porque eu nunca comi, eu já comi ervilha. Mas é aquela relação psicológica com ela. Eu não gosto. Ela não tem gosto, ela não tem nem muito uma... Eu não gosto. Comer é bom, mas a gente não pode dizer que toda comida é boa. Semelhantemente, de forma ilustrativa, Deus, assim como nos ensina a Escritura, Deus é amor. Mas o amor não é Deus. E isso precisa ficar claro em nossa cabeça. Porque há muitas definições a respeito do amor. Assim como há muitas definições a respeito de tantas coisas.
A questão é que nós cremos que existe uma verdade. As pessoas podem definir amor da forma que quiser, mas amor existe só um. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. E é por isso que nós precisamos entender que nem todo o amor é Deus. Ou melhor, o amor em si não é Deus. Porque em nome do amor, muitos entregam ao próximo algo que não é verdadeiro. Não, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Então assim, eu não gosto que fiquem me chamando a atenção quando eu faço alguma coisa errada. Então eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou oferecer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que ele me desse. Logo, eu não vou chamar a atenção do meu próximo, porque eu não gosto que façam isso comigo. E isso quer dizer o quê? Que vai ficar os dois então confortáveis no pecado que estão. Só que isso não é um amor que vem de Deus. Nós veremos isso ao longo das próximas semanas, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos exortar uns aos outros. O que significa exortar? Significa chamar a atenção do erro e indicar, direcionar, caminhar junto para o caminho correto. Então, como eu posso dizer que eu estou amando verdadeiramente o meu próximo, se eu não estou amando o meu próximo da forma que Deus disse que eu deveria amar? Por que nós estamos falando sobre o amor ao próximo depois de termos falado sobre o amor a Deus? Porque sem o amor a Deus não existe amor ao próximo. Sabe por quê? Porque sem o amor a Deus não existe amor. Existem facetas corrompidas daquilo que Deus colocou em nós, mas o verdadeiro amor está em Deus. E é por isso que a Bíblia ensina e afirma claramente, e o apóstolo João, não é à toa que é conhecido como o apóstolo do amor, ele ensina isso muitas vezes, no seu evangelho e também nas suas cartas. Deus é amor. Logo, toda manifestação de amor que não vem de Deus, que não flui dele, é um amor corrompido. Muitas pessoas, em nome do amor, estão entregando ao próximo algo que não é verdadeiro. Por vezes até parece muito com amor, mas não é. Pode até parecer de longe uma comida muito apetitosa, mas depois que você chega perto e sente o gosto, você percebe que não é aquilo que você imaginava. Nós precisamos conhecer a Deus, sermos transformados por Ele, porque a partir disso, nós conseguiremos amar ao nosso próximo. Amados, sem Deus não existe amor. Amar de forma verdadeira os que estão ao nosso redor é uma expressão do amor que recebemos de Deus. Perceba, eu não estou falando sobre sinceridade, eu estou falando sobre verdade. Porque há muitas vezes que, em nome de um amor sincero, acham que podem se relacionar com as pessoas ao seu redor do jeito que querem, na afirmação de que não, eu estou sendo sincero, eu sou assim, eu gostaria que fizessem isso comigo. Mas deixa eu te dizer algo, esse reino pelo qual nós oramos que avance, ele não funciona nos nossos termos, ele não funciona nas nossas ordens, no gosto da gente, nas nossas leis, é nas leis de Deus. Ele é o rei desse reino, portanto o amor desse reino é dentro do padrão dele. Então você pode chamar de amor o que você quiser, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Quando nós amamos as pessoas ao nosso redor de forma verdadeira, mais do que sincera, mas verdadeira, nós estamos expressando o amor que nós recebemos de Deus. Pois bem, a Bíblia nos ordena amar o próximo, e Deus é o mais interessado nisso. Tanto é que é Ele mesmo
que toca o nosso coração e nos capacita para viver isso. Sem Deus tocar o teu coração, sem Deus nos capacitar para amarmos uns aos outros, nós não amaremos. A gente pode até se gostar, a gente pode até se aturar, a gente pode até ter um relacionamento sincero, mas o amor vem de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Vamos para o texto? 1 João, você deixou marcado? 1 João, capítulo 4, nós faremos a leitura a partir do verso 7. Primeira João, capítulo 4, a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim. Olha como é um texto cheio de amor. Ele já começa dizendo: amados, amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pois Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. 2 pontos. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu quero meditar com você a respeito desse texto, nesses 3 versículos, e quero dividir esse texto em 3 pontos. E eu digo isso porque eu sei que tem gente anotando. O título do sermão dessa noite, então, o primeiro sermão da nossa série sobre amar o próximo, é a origem do amor. Num mundo onde muitas pessoas dão definições de amor, nós estamos diante de um texto em que a Bíblia está definindo o que é amor. Então nós iremos atentar a respeito desse texto. Num mundo que nega a existência de Deus, ou muitas vezes assume que Deus existe, mas vive como se Ele não importasse, nós vamos falar sobre a origem do amor. E o primeiro ponto é a origem do amor aos outros. No versículo 7 e o versículo 8, se você quiser anotar, mas perceba que já no início do versículo, então 7, o texto já nos dá uma ordem, um imperativo, um mandamento. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. E por que nós devemos fazer isso? Porque o amor procede de Deus. E nós afirmamos que somos o povo de Deus. Nós afirmamos que o amor de Deus está sobre a nossa vida. Nós afirmamos que Deus nos ama. Então amemo-nos uns aos outros. Agora, que tipo de amor é esse que está sendo falado aqui? Nós aprendemos na série sobre os atributos de Deus, de que o amor de Deus é um atributo comunicável. Os atributos de Deus são as características de Deus, são os adjetivos que falam a respeito do caráter de Deus. Nós podemos dividir os atributos de Deus em 2 grandes categorias, e nós fizemos isso na série. Os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que Deus não divide com ninguém. Por exemplo, a onipotência. Deus é o único ser onipotente.
a sua onipresença. Deus é o único ser onipresente, Ele não divide isso com ninguém. Ou por acaso você consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? O que diria então encher toda a terra? Só Deus é onipresente. Então esses são os atributos incomunicáveis, ok? Mas a outra categoria é os atributos comunicáveis, que são os atributos que Deus comunica com a sua criação. Ele divide com a sua criação. Por exemplo, Deus, Ele divide com a sua criação o seu atributo de sabedoria. Não a sua onisciência, que é saber todas as coisas, mas a sua sabedoria. Nós temos a condição de buscar sabedoria, de tomar atitudes sábias. Deus divide conosco o seu atributo de misericórdia. O que é misericórdia? É não dar ao outro o que ele merece. Talvez você já se viu em algum momento assim, onde você pensou assim: vou deixar para lá, não vou gastar minha vida nisso, não vou dar o que aquela pessoa merece, eu vou ignorar isso. E é claro que muitas dessas frases, muitas vezes, vêm manchadas pelo pecado, né? Porque daí a pessoa já vai longe demais e já diz assim: porque o que vem de baixo não me atinge, já começa a desprezar o outro, né? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas o amor de Deus é também um atributo comunicável. Deus divide o seu amor conosco. Deus divide conosco a capacidade de amar. Você só ama porque Deus é amor e Deus decidiu dividir com você a capacidade de amar. Algo importante aqui: enquanto os atributos incomunicáveis, eles não são divididos com a criação em grau nenhum, porque são exclusivos de Deus, os atributos comunicáveis, eles são divididos com a criação, mas não em sua totalidade, porque ninguém é misericordioso como Deus é, ninguém é gracioso como Deus é, ninguém é amoroso como Deus é. Nós somos capazes de amar? Somos, mas o nosso amor não é perfeito, porque só Deus é perfeito. Deus, nos seus atributos comunicáveis, Ele derramou, Ele dividiu os seus atributos comunicáveis com toda a criação. Ainda que em alguns, esses atributos comunicáveis de Deus são sufocados, pensa na pessoa, quer dizer, não pense numa pessoa, né? Mas pense aí no mais ruim que uma pessoa pode ser, as maiores atrocidades que essa pessoa pode cometer. Ainda assim, essa pessoa, ela possui em si amor por alguém, por alguma coisa. Ela possui em si a capacidade de amar. O pecado, ele bagunçou aquilo que Deus dividiu conosco. A graça comum que foi derramada sobre toda a criação foi bagunçada, foi corrompida pelo pecado. É por isso que em alguns a gente pensa e diz assim: aquele lá não ama ninguém. Ou aquilo de lá, olha já o desprezo, né? Aquilo, já nem aquele. Aquilo não tem coração. É verdade que o nosso amor muitas vezes ele é sincero, mas não é verdadeiro. Ele é equivocado. Tem muita gente que tem mais misericórdia de um cachorro do que de gente. Nós temos, eu e minha esposa, nós temos uma cadelinha e ela vive dentro de casa com a gente. Mas toda pessoa que chegar na minha casa é mais importante do que a minha cadela. Não importa o quanto eu gosto dela. Não importa o quanto a Joana, nossa filha, gosta dela, brinca com ela. Quando chega alguém que nunca foi visitar a gente, eu sempre pergunto: tu gosta de cachorro? A pessoa fala: eu gosto. Eu falo: não, mas que a minha, ela vai pular em ti. Não, é que eu tenho um pouco de medo. Eu prendo ela. Toda pessoa que chegar na minha casa, ela é mais importante do que a minha cadela.
Nós não podemos amar de forma equivocada. De que tipo de amor nós estamos falando? De que tipo de amor o texto está falando? Muitos afirmam que amam, mas não fazem nada para demonstrar esse amor. Biblicamente falando, irmãos, o amor é muito mais do que um sentimento. O amor é muito mais do que sentir algo aqui dentro que te impulsiona, que te inclina, que te leva a fazer aquilo. Pode acontecer tudo isso? Pode. Mas a definição simples, básica do amor na Escritura não é sentimento, não é vontade. O amor é uma ação. Biblicamente falando, o amor é uma ação. Então, quando a Bíblia nos ensina, ame o seu próximo, a Bíblia está dizendo, haja em favor do teu próximo. O amor não é o sentimento. Qual é o problema de definirmos o amor como um sentimento? É que muitos afirmam que amam. Eles sentem e sentam. Porém, eles deveriam levantar e agir em amor. Então não adianta você sentir e ficar sentado. Se você ama, você se levanta e age. A origem do amor, esse amor que deve ser derramado pela vida dos outros, vem de Deus, porque Deus é amor. É um amor que só pode ser manifestado por aquele que nasceu de novo, por aquele que conhece a Deus. Perceba, nós estamos falando de um tipo de amor que só pode ser manifestado por aqueles que amam e conhecem a Deus. Irmãos, por favor, acompanhe o texto. Versículo 7 diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Presta atenção aqui. E todo aquele que ama e ama de verdade é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, nós estamos falando de um tipo de amor que só pode ser manifestado quando nós conhecemos a Deus. Há um contraste aqui entre o amor e a falta dele. O texto segue, o versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Quem não ama é porque não conhece a Deus. O texto está nos ensinando que o verdadeiro amor aos outros, o verdadeiro amor que nós podemos oferecer aos outros, nasce de Deus. De forma ilustrativa, da mesma forma que você não pode nascer da barriga de duas mães, o verdadeiro amor só nasce de Deus. Você pode amar sinceramente pessoas, coisas, lugares, lazeres, mas o verdadeiro amor que nós vamos conseguir oferecer uns aos outros só é possível dentre aqueles que amam, que conhecem a Deus e que nasceram de novo. Então talvez exista uma pergunta que precede a pergunta se você ama o seu próximo. A pergunta que deveríamos fazer para entender um pouco melhor sobre isso é: você já nasceu de novo? Você conhece a Deus? Você já ouviu? E eu não estou dizendo com os olhos do rosto aqui, os olhos naturais, mas você já se percebeu diante de Deus? Porque como nós vamos oferecer algo que nós não podemos oferecer? Como eu vou oferecer o amor de Deus se eu não nasci de novo? Se eu ainda vivo de uma forma corrompida? Como eu vou amar a Deus, amar o meu próximo de uma forma viva se eu ainda vivo como um morto? Ainda que eu ame sinceramente, eu continuarei amando equivocadamente. Nós não estamos falando sobre sinceridade, nós estamos falando sobre verdade.
É um amor muito mais do que sincero. É um amor verdadeiro. A origem do amor, então, esse amor que o texto está dizendo, esse amor que devemos oferecer uns aos outros, é um amor que vem de Deus. É um amor que procede de Deus. Não nasce de outro lugar, não vem de outro lugar. É impossível oferecer isso se não vier de Deus. Mas vamos afunilar isso um pouco mais. O segundo ponto, nós encontramos no versículo 9, é a origem do amor em nós. Em primeiro lugar, a origem do amor aos outros. De onde vem o amor aos outros? De Deus, porque Deus é amor. Agora, a origem do amor em nós. O versículo 9 diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Deus manifestou o amor dele. Ele não ficou sentado sentindo o amor. Ele não ficou sentado ali como quem nervoso, sentindo alguma coisa e impassível diante daquele sentimento. Não, Deus manifestou o amor dele. O amor na Bíblia é uma ação. E como que Deus manifestou o amor dele? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nós estamos dando um passo, nós estamos afunilando aqui para chegar no cerne da questão. Se nós queremos amar ao nosso próximo, se queremos amar uns aos outros, nós precisamos entender que isso só é possível com o amor de Deus. E isso está claro no texto. Mas o texto também diz que só é possível eu oferecer esse amor se eu nascer de novo. E eu nascer de novo só é possível através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz. É impossível eu me levantar e agir em amor ao meu próximo se eu não tiver nascido de novo. Eu não estou falando simplesmente por ação social, eu não estou falando de ação social. Eu não estou falando sobre boas obras. Eu não estou falando sobre simpatia, de você ser alguém sorridente, simpático, gente boa. Eu não estou falando sobre você simplesmente atender bem as pessoas na sua loja, no comércio, ou seja lá onde for que você trabalha. Eu não estou falando sobre esse amor que qualquer um consegue oferecer. A verdade é que a igreja, ela foi salva por Cristo para manifestar um tipo diferente de amor, para sermos um tipo diferente de comunidade. Hoje tem comunidade de tudo que é tipo, de tudo que é segmento, de tudo que é hobby, tu encontra comunidade, tu encontra grupos que se amam, que se respeitam, que são capazes de se sacrificar uns pelos outros. Nós não estamos simplesmente querendo ter uma comunidade que se ama sinceramente. Nós queremos ser uma comunidade diferente, extraordinária, que ama uns aos outros com o amor de Deus. E isso só é possível porque o amor de Deus está em nós. Mas como que o amor de Deus é colocado em nós? Uma coisa é você entender que para amar verdadeiramente você precisa de Deus. Mas outra coisa é você ser capaz de ser um instrumento desse amor. Então é muito fácil eu chegar aqui e dizer: não, a Dona Mara, ela é uma bênção. A gente vê na vida da Dona Mara que ela ama os irmãos com o amor de Cristo. Tá, mas e tu? Não, eu vou deixar isso para a Dona Mara. Mas a minha teologia está certa. Eu sei que isso só é possível através de Deus. Gente, não é apenas sobre a gente entender o que é esse amor, mas a gente ser canal desse amor, ou melhor, ser uma fonte desse amor, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Aquele que crer no Evangelho, aquele que crer em Cristo, no Messias, naquele que é o Salvador, naquele que é o Senhor, esse
essa pessoa se tornaria um rio, uma fonte de água viva, que brota para a vida eterna. Então a questão, irmãos, quando nós falamos sobre amar ao próximo, biblicamente falando, a questão não é a sua sinceridade, a questão não é o quanto você sente, a questão não é o quanto você sente pena do teu irmão, a questão é o quanto você tem se levantado para servi-lo em amor. E servi-lo em amor muitas vezes vai ser dar uns puxão de orelha nele. Ou como dizia minha tia, uns para-te quieto, uns sossega. É você corrigir, é você exortar. Isso é manifestação de amor. Imagina se alguém chegar para você e perguntar assim: aonde eu chego na praça aqui da cidade a Cícero? E a pessoa está descendo nesse sentido aqui, ó. Aí a pessoa pergunta: como é que eu chego lá? Tu diz assim: não, só segue. Confia no teu coração, segue o teu coração. Só vai. Porque eu não gosto que fiquem me dizendo como eu devo chegar nos lugares. Então eu também não vou falar para essa pessoa como ela deve chegar nos lugares. Eu não vou ficar me metendo na vida dos outros. Então, ainda que eu seja sincero naquele amor, é um amor corrompido, é um amor equivocado, é um amor que não abençoa em nada, é um amor que não ajuda em nada. Eu vou ter que dizer: ó, meu irmão, você precisa dar meia volta e seguir naquele sentido, porque senão você não vai chegar no lugar que tu quer. O problema é que, em nome do amor, muitas vezes nós estamos deixando os nossos irmãos seguir no caminho errado. Por quê? Porque o irmão vai se ofender, porque o irmão vai levar mal. E por que ele vai levar mal? Por que ele vai se ofender? Porque ele não entendeu que isso faz parte do amor. A pergunta é: quem que vai começar isso aqui dentro? Ou vai ficar um esperando pelo outro? Nós vamos ficar na sinceridade e todo mundo indo para o caminho errado? Quem que vai se levantar e com amor verdadeiro servir o seu irmão? A origem do amor em nós, então, que nos torna capazes de oferecer esse amor, é a cruz de Cristo. John Stott, falando sobre isso, ele diz que o dom do Filho de Deus, ou seja, o presente que é Jesus Cristo na cruz, não somente garante o amor de Deus por nós, mas também lança sobre nós uma obrigação. Ninguém que verdadeiramente tenha estado ao pé da cruz e tenha visto o imensurável e imerecido amor de Deus, pode voltar a uma vida de egoísmo, achando que pode continuar vivendo do mesmo jeito, de si para si mesmo. Se você viu a Deus, se você entendeu a cruz de Cristo, você não vai sentir e sentar, você vai se levantar e servir. É isso que nós vamos fazer. E é somente com Cristo habitando dentro do nosso coração, porque Deus é amor, e o texto diz que Ele manifestou o amor dEle para que vivêssemos por meio desse amor. Ele manifestou o amor dEle enviando o Filho dEle na cruz. Qual é a origem do amor que nós devemos ter uns pelos outros? Deus, porque Deus é amor. Agora, qual é a origem do amor em nós? Como que eu posso ser instrumento de Deus para oferecer esse amor que Ele quer que eu ofereça? É somente eu estando diante da cruz, é eu experimentando um novo nascimento, é eu me arrependendo dos meus pecados, deixando para trás aquela vida desgraçada, sem Deus, escura, de trevas. É eu experimentar essa transformação que acontece dentro de mim. Você já viveu isso? Você já viveu essa experiência de ser transformado por Deus, de ser vencido por Deus? Se a sua resposta for sim,
o que nesse momento precisa estar necessariamente acontecendo no teu coração é um desejo insaciável de amar o teu próximo. Porque aquele que habita dentro de você, Deus, Ele é amor. Ele não faz isso porque Ele sente, Ele não faz isso porque é obrigação dele, Ele faz isso porque é isso que Ele é. Se esse que é amor está dentro de nós, então o que nós devemos fazer? Terceiro ponto, a origem do amor por nós. Nós sabemos então, no primeiro ponto, qual é o padrão desse amor que deve ser oferecido pelos outros. É um amor que vem de Deus, é um amor dentro dos padrões de Deus. Nós entendemos no segundo ponto que esse amor só pode ser oferecido por aqueles que têm o amor de Cristo nele, dentro dele. Para oferecermos esse padrão de amor, nós precisamos ter Deus em nós. E isso só acontece através da cruz de Jesus. Mas talvez aqui você possa estar se questionando. Eu acho que isso não é para mim. Eu quero viver o meu relacionamento com Deus do jeito que eu estou vivendo. Eu quero amar o meu próximo do jeito que eu estou amando, porque afinal Deus conhece o meu coração e Ele sabe como é que eu sou. Eu me entendo com Deus, eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu sofro com a síndrome da onipotência, né? Eu acho que eu posso todas as coisas. É eu que me mando. Mas por outro lado, quando você olha sobre quando a gente pensa sobre esse amor, talvez você olhe para tudo isso e talvez você tenha desejo de viver isso. Você tem vontade de viver isso. Mas algo diz para você que você não consegue, que você não merece e que tu nunca vai conseguir se abrir para um relacionamento verdadeiro da forma como a Bíblia ensina. Porque a tua família é uma família muito dura, muito fechada, você não recebeu o amor dos teus pais, não te ensinaram a falar sobre os sentimentos, te ensinaram a andar sozinho, a resolver as tuas coisas sozinhos. E é por isso que aqui a gente chega no cerne da questão de hoje, a origem do amor por nós. O versículo 10 diz assim, é uma definição. Nisto consiste o amor. No meio de tantas definições que o mundo dá sobre amor, nós temos aqui Deus, a palavra de Deus nos dando uma definição. Nisto consiste o amor. Isso daqui é amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, o amor de Deus por nós, ele antecede qualquer ação nossa. Então, se você em algum momento pensa assim, eu não mereço, você está certo, você não fez nada para merecer. Se em algum momento vem na sua cabeça dizendo assim, eu não consigo, você está certo. Porque Deus não mandou a gente amar o nosso próximo baseado na nossa capacidade de fazer isso. Se você pensa assim, não, é que o jeito que eu fui criado me impede de viver isso, tudo bem. E é por isso que você precisa experimentar o novo nascimento. Porque aí já não é a tua história que te define, mas é Cristo que te define. Já não é o que você viveu. Muitos de nós temos dificuldade para nos abrir para relacionamentos. E eu não estou falando só aqui relacionamentos amorosos, tá? Eu estou falando sobre relacionamentos fraternos. Relacionamentos de parceria, de irmandade, que é o que a Bíblia nos ensina. Muitos de nós temos dificuldade de nos abrirmos para isso porque fomos feridos quando fizemos isso uma vez.
Talvez você confiou em alguém e essa pessoa traiu a tua confiança. Talvez você contou o segredo para alguém e esse segredo saiu. Talvez alguém que você amava e tinha certeza que essa pessoa nunca te faria mal, fez mal para você. Talvez você foi tocada de uma forma indevida. Nós não estamos falando sobre isso como quem ignora as nossas mazelas, as nossas marcas, tudo aquilo que esse mundo mal já nos fez. Mas nós estamos aqui para entender que Deus está nos chamando para viver um relacionamento de amor verdadeiro com Ele e também com o próximo. E isso tudo começou nele. Não foi nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E sabe quando que isso aconteceu? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram ou deixaram para vocês, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele, Jesus, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Esse texto nos ensina que Deus nos amou, não só antes de nós amarmos a Ele, mas antes mesmo dele criar qualquer coisa. Deus não nos amou porque nós somos amáveis. Deus não ama você porque você é amável. Deus não amou você porque Ele viu que um dia você iria amar Ele. Deus ama você porque Ele é amor. E é isso que nós precisamos entender, acima de tudo. Enquanto eu conversava com os irmãos do louvor, a respeito do primeiro sermão da série, eu tinha já passado um outro texto para eles, mas eu creio que Deus me conduziu para falar sobre isso hoje. Antes de entrarmos e entendermos melhor, então, na prática, o que é esse amor pelo próximo, nós precisamos entender que isso tudo não vem da gente, que nós não somos igreja porque nós merecemos. Eu fui salvo porque eu mereci, porque Deus olhou para mim e viu o quanto eu era bom. Nesses dias eu estava conversando, brincando com o irmão, a gente disse assim: ó, Deus, tu é bom, mas nós dois juntos, tá louco, né? Invencível. Não é por nossos méritos, nós não merecemos nada. O amor de Deus é isso. Você não merece. Não foi porque você era capaz de responder esse amor, e também não foi porque você podia se sacrificar de alguma forma. O amor de Deus por nós, ele é imerecido. O amor de Deus por nós não é um amor que tem uma expectativa, não é um amor que colocou uma condição que nós tivéssemos amado primeiro. E não é um amor que espera alguma coisa em troca, ou que precisa de alguma coisa em troca, porque Deus não precisa de nada. É um amor sacrificial. Então nós falamos sobre esses 3 pontos, e agora nós vamos refazer eles de trás para frente. A primeira coisa que você precisa entender é o amor de Deus por nós. Deus nos ama sem merecermos. E como que Ele mostra isso? Enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. E quando nós cremos em Jesus, nós somos capazes então de oferecer esse amor uns aos outros. Somos capazes de oferecer esse amor que Ele deseja ao nosso próximo. Então, a nossa maior preocupação ao sair aqui dessa noite não é: eu preciso amar o próximo. A maior preocupação que nós precisamos ter ao sair daqui essa noite é entender que Ele nos amou
E através desse amor que foi evidenciado na cruz de Cristo, nós podemos amar os nossos irmãos. Não tente amar a Deus, não tente amar o próximo sem o amor de Deus. Porque ainda que você seja sincero, você será uma farsa. Ainda que cheio de boa intenção, você não será verdadeiro. Em algum momento ou outro, o pecado vai sujar esse amor. Qual é a nossa postura diante disso, irmãos? Qual é a nossa postura diante do amor de Deus por nós? Agostinho de Hipona, um grande homem de Deus, certa vez ele comparou a atitude do mundo em relação a Deus como um doente que rejeita a ajuda do médico. Como alguém que tem a cura diante de si e diz: eu não quero, eu quero morrer. A igreja não é só uma comunidade. Você pode vir aqui, você pode se sentir muito bem aqui, mas isso não é só o que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos aqueles que o texto diz amados. Amados por Deus, que vivem o amor de Deus, que têm o amor de Deus em si e que entregam esse amor uns aos outros. É o pecado que faz com que a gente se volte como inimigo desse amor tão maravilhoso. Então, não caia nessa, de que toda forma de amor é válida. O que é amor é o que Deus disse que é amor. Muitas vezes, no máximo, nós estamos oferecendo uma parceria, uma simpatia. Diante disso, portanto, eu quero ler o versículo 11 e o 12 com você do nosso texto. Mais uma vez, o apóstolo João usa o termo amados. Esse é um texto cheio de amor. João não está escrevendo esse texto como quem odeia ou chama atenção como quem odeia. Ele exorta e ele chama a atenção como quem ama. Porque ele tem esse amor nele e ele está demonstrando esse amor aos seus irmãos. E é por isso que ele diz: amados. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Você crê que Deus amou o mundo? Você crê que Deus nos ama? Isso está colocado de forma muito sólida, muito concreta. Desde o Evangelho de João, isso está posto com convicção, com clareza. Quando o apóstolo João diz aqui: se Deus nos amou de tal maneira, ele não está colocando em dúvida aquilo que ele disse lá atrás. Não. Ele só está colocando essa linguagem para nos chamar a atenção de que, se Deus nos amou de fato desse jeito, então é óbvio que nós devemos amar uns aos outros. Se isso é verdade, e é que Deus nos ama, então deve ser verdade que nós amamos uns aos outros. Deixa eu perguntar: você ama o seu irmão? Você ama o seu próximo? Você consegue, não precisa fazer agora, tá? Mas você consegue olhar para os seus irmãos e dizer que ama ele? Você consegue chegar para o seu irmão e dizer assim: meu irmão, eu te amo, eu daria minha vida por ti? É desse tipo de amor que nós estamos falando. Amados, o versículo 12 diz: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha o que isso aqui está dizendo. Ninguém nunca viu Deus, mas o texto está dizendo que Deus está em nós. Então, quando eu olho para o meu irmão e vivo com ele esse relacionamento de amor que a Bíblia ensina, quem eu estou vendo quando eu vejo o meu irmão? Se Deus está em nós,
e eu vejo nós, quem eu vejo? Eu vejo Deus. Então você quer ver Deus? Olha para o seu irmão. Para de ser indiferente com o teu irmão. Para de ignorar o teu irmão. Para de deixar o teu irmão indo para o sentido errado, se você sabe que poderia ajudar ele a caminhar para o sentido certo. Pare de ser um egoísta. Se volte para o seu irmão. Não há outra opção para o povo do Senhor. Nós devemos amar uns aos outros, pois somos o povo de um Deus de amor. Não existe outra opção, não existe outro jeito de viver. Nós devemos viver em amor. Agora, nós precisamos lembrar que não há mérito em nosso amor. Não é algo que nós devemos nos vangloriar, ou é algo que a gente deve ficar se achando. Pois o meu amor natural, ele é corrompido. Portanto, irmãos, precisamos com humildade reconhecer que muitas vezes nós não somos amorosos da forma que deveríamos. Talvez você deveria pedir perdão para as pessoas que têm se relacionado com você, porque você não tem sido amoroso da forma que deveria. E eu estou falando com você. Não estou falando com o irmão do lado, estou falando com você. E eu estou tentando passar meus olhos aqui por todo mundo. É você que é um grosso com a tua esposa. É você, esposa, que às vezes assim é chata que, ó Deus o livre. Você devia pedir perdão para o seu marido. Você devia pedir perdão para a sua esposa. Você deveria pedir perdão para os teus filhos, por deixar eles seguirem o caminho do inferno, sem ensinar eles o caminho correto. Você deveria pedir perdão para os seus filhos, por esperar deles uma manifestação autêntica de amor, enquanto você é uma farsa no quesito amor. Você deveria pedir perdão para os seus irmãos aqui da igreja, que você entra na igreja mudo e sai calado. Você não conversa com ninguém, você não pede ajuda para ninguém, e depois sai lá fora e ainda fica dizendo, essa igreja não ama. Verdade, não ama. Quem se exclui, não ama. Mas algo que precisa ser verdade aqui dentro é que todo aquele que se abrir para esse amor será amado. Amém? Todo aquele que se abrir para esse amor será amado. Amém? Nós só seremos capazes de ofertar um amor verdadeiro ao nosso próximo se o amor de Deus estiver em nós. E isso só é possível através do sacrifício de Jesus. Se você ainda não foi à cruz, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não entendeu que você precisa morrer para essa vida e nascer para uma nova, você não vai conseguir amar da maneira que a Bíblia ensina. Assim como Deus amou com uma ação, devemos amar também. Não adianta sentir e sentar. É necessário amar e abraçar. Nós não merecemos o amor de Deus, e merecemos muito menos representar o seu amor entre as pessoas. E é por isso que isso aqui é precioso. Deus está nos chamando para algo muito maior do que nós. Vivermos em amor é revelar quem Deus é aos nossos irmãos. Amados, não adianta você chegar e dizer, pastor, eu quero estudo bíblico. Não adianta as pessoas chegarem na nossa igreja e dizer, viu, vamos sentar que eu vou te ensinar a Bíblia. Não, você precisa amar ela. Nesse sábado, ontem, nós iniciamos uma nova classe para futuros membros e interessados. E eu queria ver mais membros da igreja aqui. Membros da igreja que vão amar essas pessoas que estão chegando. Que elas vão vir aqui e vão aprender um conteúdo. Vão conhecer o pastor. Mas cadê aquelas pessoas que estão dispostas a amar, a se entregar, a conhecer, a abrir a porta da sua casa? Cadê? Não adianta a gente sentir. Não adianta a gente dizer, pastor, a gente tem que amar as pessoas, se você só ficar sentado.
O amor na Bíblia é uma ação, então levante-se, ame, abrace, acolha, faça algo a respeito disso. Amar a Deus é nutrir um relacionamento pessoal com Ele. Amar ao próximo é revelar quem Deus é a essa pessoa. Porque Deus é amor e eu vou revelar Ele através do meu amor. Ame o outro como a si mesmo. É o que o texto de Marcos nos diz, é o que o grande mandamento nos ensina. Ame o outro como a si mesmo. Isso é, um pecador que não merecia ser amado, mas foi muito amado. Então não é que você tem que amar muito a si mesmo para depois amar o teu próximo. Você tem que olhar para ti e entender que você é um pecador e amar o teu próximo como a si mesmo, como um pecador que não merecia ser amado, mas foi amado. Eu gostaria que você saísse dessa noite com um desafio. Na sua semana, hoje, começa agora, pensar em alguém que você conhece que não merece ser amado. Essa pessoa não merece ser amada. Pois bem, ela cumpriu o requisito para receber o teu amor. Porque o amor de Deus é para essas pessoas, aquelas que não merecem. Eu quero orar com você. Gostaria que você baixasse a sua cabeça. Se você está com sono, não feche os seus olhos. Mas que você acalmasse o seu coração e pensasse a respeito disso. Se o amor é uma decisão, e é isso que a Bíblia ensina, não importa tanto o que você está sentindo, importa o que você vai fazer com isso. Você precisa decidir essa noite, amar o teu irmão. Você precisa decidir essa noite, entregar a tua vida para a vida do teu irmão. Chega de viver junto, mas isolado. Chega de viver como se você fosse suficiente. Você precisa do teu irmão. A minha pergunta, o meu desafio não é se você está sentindo alguma coisa. A minha pergunta e o meu desafio essa noite aqui é se você quer decidir alguma coisa essa noite. Eu quero orar por você e enquanto nós cantamos, eu quero convidar aqueles que decidiram amar o próximo, aqueles que decidiram amar o próximo, se coloquem em pé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer porque ela é viva e eficaz. Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua palavra, ela penetra ao profundo do nosso coração. Eu quero te agradecer, Senhor, porque é através da tua palavra que nós somos transformados, nós somos instruídos. Senhor, nós queremos te agradecer porque é pela tua palavra, por causa da tua palavra, que nós não somos reféns dos nossos sentimentos. Nós não queremos amar o nosso irmão porque a gente sente. Nós queremos amar o nosso irmão porque a gente é feito disso. Porque o teu amor está em nós. E se o Senhor é amor, não existe outra maneira de eu viver senão amando o meu irmão. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a partir dessa noite o Senhor comece um movimento novo dentro da nossa igreja, um movimento de amor pelo nosso próximo, mais do que sinceridade, mas verdade em nossos relacionamentos, um amor que é capaz de ferir quando é necessário, para que então
o próximo possa experimentar a cura que é tão necessária. Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações e nos torna um povo que ama. Não só um povo que fala sobre amor, mas um povo que verdadeiramente ama. Que as pessoas, ao entrar na nossa igreja, elas não tenham o desejo de voltar só porque foram bem recebidas, mas que elas tenham o desejo de voltar porque foram amadas. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor comece isso por mim. E quero pedir que os meus irmãos que estão decidindo isso essa noite também façam essa oração. Que o Senhor comece isso por eles. Que esse movimento de amor se inicie e transforme a nossa comunidade. Para a glória do Senhor. Isso nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Sinto